Olá, sejam todos muito bem-vindos ao UniFilcast. Esse é um espaço dedicado a levar informação de qualidade para toda a nossa comunidade acadêmica e para a sociedade que nos acompanha aí pelas redes sociais. Hoje, especialmente, a gente vem discutir sobre um assunto muito importante, o Dia Mundial Sem Tabaco, que foi uma data definida pela Organização Mundial da Saúde com o propósito de trazer o conhecimento sobre os riscos mortais do tabagismo e também estratégias de combate à indústria do tabaco. Claro que a gente não poderia fazer isso sozinho, então trouxe um time que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês para falar sobre esse assunto. Todos os dias, pessoal, milhões de pessoas acordam com um firme propósito de parar de fumar, ou pelo menos tentar parar, né? Entre essas duas escolhas existe um problema maior, que é o vício. O tabagismo ainda é um problema, mas o propósito do dia de hoje é discutir estratégias sustentáveis, caminhos para o combate ao tabagismo e, fundamentalmente, tratar sobre questões de apoio. O tabagismo ainda é uma das principais causas evitáveis de morte. Cada ano, o mundo perde 8 milhões de pessoas para o tabaco. No Brasil, são 160 mil pessoas. Isso são dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Ainda que a gente tenha apresentado redução expressiva nos percentuais de uso do tabaco, ainda existem muitos desafios, como o cigarro eletrônico e também a entrada cada vez mais precoce de jovens, que no Brasil se estima em cerca de 16 anos entrando no vício do tabaco. Ou seja, não é só um hábito, né, pessoal? É uma questão aí de saúde pública, de comportamento e de dependência química, inclusive. Mas se tanta gente quer parar de fumar, por que é tão difícil assim? Para responder essas perguntas, nós trouxemos 3 áreas complementares, a psicologia, a educação física e a odonto, para ajudar a desvendar um pouquinho dessas questões. E junto comigo, agora sim, vou apresentar, trago o professor Felipe da psicologia, professor Fábio da educação física e professor Mylon da odontologia. Gente, sejam todos muito bem-vindos, né? E eu vou começar com uma pergunta que, para tentar contextualizar a questão do senso comum. Às vezes, em algumas situações, o tabaco, né, é considerado, o cigarro é considerado como um hábito. E, na verdade, é uma dependência. O que realmente acontece no corpo e na mente de quem fuma, gente? Leandro, você foi falando, né, sobre estratégias, sobre as possibilidades que a gente tem, né, a gente reconhece no nosso cotidiano sobre como parar de fumar, isso faz muito mal, isso não é legal, né? Eu acho que ele vira quase que um conselho em todo o processo aí que a gente vai acompanhando, nas nossas rodas de conversa, né, no nosso dia a dia. Mas se isso fosse realmente algo assim tão racional, né, se fosse realmente fácil, acho que a gente não nem estaria aqui falando sobre essa dimensão. Acho que o que é importante que a gente pense quando a gente fala sobre hábitos que são repetidas vezes aí inseridos na nossa cultura, e eu acho que o cigarro ele tem muito a ver com isso, quando a gente fala da mente e do corpo, o que realmente acontece, eu acho que a primeira coisa é pensar que o cigarro ele entra num lugar de satisfação. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa considerar. E satisfação do ponto de vista de que o processo químico por si só leva ali a pessoa, né, a, enfim, bom, a sensação de prazer, de satisfação, de relaxamento. E acho que um segundo ponto, e acho que esse é acho que chama a atenção para nós, é como ele tem se inserido numa cultura e num hábito novamente. Durante muito tempo, a gente acompanhou campanhas, né, fumar, é proibido fumar, os espaços em espaços fechados, mas ultimamente a gente tem, né, inserido novamente o hábito do cigarro dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociabilidade. Então, por que que é tão difícil, né, a gente falar sobre esse vício do ponto de vista de que
na nossa sociabilidade, nessa retomada de novo, ele é inserido como algo novamente legal, né, prazeroso. Social, inclusive. Social, inclusive. Então, acho que a gente precisa olhar um pouco para isso, para que a gente possa realmente ir pensando, desde essas reações que causam no cérebro, né, essa sensação ali de, ali os neurotransmissores, vamos pensar ali na dopamina, isso, né, realmente, quimicamente pode, né, interferir no processo, mas de fato, essa dimensão social, por que esse hábito tem voltado e como ele tem voltado com muita força, né? Se a gente for pensar nas estatísticas aí nos últimos anos, as pessoas por algum motivo deixaram, né? E eu acho que isso tem a ver, acho que você citou bem no começo, desde a indústria, né? Como que a taxação, né? Se a gente for pensar em níveis de Brasil, como que isso foi reduzindo aí nos últimos anos, essa taxação, como que isso impactou, né, significativamente no preço, e agora a gente tem aí o fenômeno, né, do cigarro eletrônico. Inclusive a gente tem pessoas que saem do cigarro eletrônico e voltam para o cigarro normal como um processo de transição, inclusive, né? Então acho que essa dimensão social precisa ser considerada, né? Porque o fumante lá de 30, 40 anos atrás, ele não é o mesmo perfil de agora. Então acho que essa temporalidade também tem a ver quando a gente pensa dos efeitos que têm sido produzidos. Então acho que inicialmente eu queria começar colocando isso para a gente poder conversar um pouquinho aqui, enfim. Ótimo, Felipe. Obrigado, Fábio. Do aspecto da educação física, tua área, em relação a isso tudo, o que você tem para dizer para a gente? Pois é, o cigarro, né, ele é uma substância que entra no nosso organismo e tudo que entra no nosso organismo gera uma resposta. O nosso corpo foi feito para inspirar e expirar ar, simplesmente. Entra oxigênio, sai gás carbônico e a gente vive bem. A hora que o sujeito coloca o cigarro e ele está inalando, né, uma série de outros componentes, ele acaba colocando o que não é para ser. E o nosso corpo ele sempre vai se adaptar. Nosso corpo nunca erra. É uma máquina quase perfeita. Isso é o senso comum que diz, e de fato, quase perfeita. E quando nós damos algum estímulo a ele, que é um hábito, o que é um hábito vai melhorar, vai gerar adaptações boas para ele. Quando isso se torna um vício, que é aquela rotina que não te faz bem, vai gerar um dano. Então, e o nosso corpo ele sempre vai dar sinais. E alguns dos sinais deles demoram para aparecer, outros não demoram tanto, geram liberação de hormônios, inibição de outros tantos, e o nosso corpo sempre vai tentar se adaptar. Com o cigarro, ele vai tentar se adaptar a um vício, né, que isso vai gerar uma série de problemas, que aí são inúmeras coisas, como por exemplo, o nosso corpo vai tentar realizar as atividades que ele tem que realizar, mas com menos combustível, porque o que era para entrar de oxigênio não está entrando, porque está entrando outros componentes do cigarro. Então, no longo prazo, isso aí vai ter um efeito muito, muito ruim, né? Mas isso é comum, a gente já conhece, só que esse vício do cigarro, ele é tão aos poucos que às vezes o fumante não percebe a limitação que está se instalando nele. E aí ele vai na conta do prazer, da satisfação, entendendo como um hábito, e ele não vê que ele está se prejudicando, infelizmente. Obrigado, Fábio. Professor Marlon, o que você tem para dizer para a gente sobre essa questão do cigarro do ponto de vista aí do corpo e da odontologia, que é a tua área? Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que ele pode gerar muitos problemas sistêmicos, mas o primeiro local de contato vai ser a boca, né? E aí os primeiros sinais de alterações acontecem no ambiente bucal, né? Se a gente pensar em todos os componentes do cigarro, a gente vai ter várias alterações do ponto de vista sistêmico, mas além disso, a alta temperatura que o cigarro proporciona gera vários efeitos na mucosa bucal, né? Então existem alterações que a gente pode observar desde o início, um manchamento estético nos dentes, alterações na gengiva, alterações na vascularização dos tecidos. Então, muitas vezes o paciente acha que ele tem uma saúde periodontal boa porque ele não está sangrando sua gengiva, mas, na verdade, uma das consequências do cigarro justamente é
essa redução da circulação. Então, a gengiva ela não vai sangrar, como normalmente acontece na doença periodontal, mas isso não significa que ele tenha uma saúde periodontal adequada, né? Então, além dessas questões voltadas para questões estéticas, como, por exemplo, alterações dos manchamentos nos dentes, alterações no hálito, existem aí um risco muito grande de alterações potencialmente malignas e malignas. Fala-se muito no câncer dos pulmões, né? Mas, na verdade, o câncer de boca está entre os mais prevalentes aí em indivíduos tabagistas, né? E aí a boca, ela mostra muitas alterações a partir desse vício. E como bem mencionado, geralmente isso acontece de uma maneira muito crônica, onde o indivíduo não percebe que ele está fazendo esse uso crônico por muitos anos, e quanto mais ele utilizar por mais tempo, maiores são as alterações bucais que podem acontecer, né? E um ponto bem lembrado também em relação aos cigarros eletrônicos, a gente tem observado o quanto pessoas jovens estão utilizando isso e como isso também tem impactado negativamente na saúde bucal, de maneira que a gente não tem tão consolidado na literatura. Então, muitos jovens, principalmente, acham que o cigarro eletrônico não gera tantos efeitos como o cigarro tradicional, mas a gente já tem observado nessa população mais jovem alterações que a gente demoraria muitos anos para encontrar em um indivíduo tabagista. Então, eu acredito que ao longo dos anos a gente vai ter ainda mais informações voltadas aí para os cigarros eletrônicos também, o que acaba gerando impactos aí muito negativos do ponto de vista da saúde bucal e sistêmica como um todo. Professor, muito obrigado. A gente entende, né, os três profissionais falando, que o vício, né, nunca vai ser uma questão só de escolha. Ele é quase como uma construção emocional, social, biológica, comportamental, e tudo isso está tudo muito junto e misturado quando a gente fala do vício, especificamente do cigarro, que entre as drogas ali que a gente tem, é, assim como o álcool, aceitável, social, né? E aí a gente, obviamente, existem consequências reais sobre tudo isso, e cada um na sua área trouxe isso muito bem. A gente tende a acreditar que o primeiro impacto seja diretamente nos pulmões. A gente espera um agravamento pesado das condições respiratórias, mas a gente entende que isso tudo começa muito antes, e começa devagar, né? Então, muito bem mencionado, começa na boca, depois isso, e a porta de entrada, quando coloca isso para dentro, e se constrói dentro de uma rotina de hábitos, enfim, e todos os processos químicos, bioquímicos que a gente tem ali. Enfim, na prática, tudo começa antes, né? Começa muito antes do que um simples sintoma respiratório. O corpo começa a pedir ajuda muito antes do que a gente imagina. E é difícil entender e verificar esses sinais. E nesse aspecto, né, como que a gente consegue começar a identificar esses sinais de necessidade mesmo, do quanto isso está fazendo mal para a gente? Bom, posso ir falando assim a partir do que os colegas trouxeram e que você bem colocou, Leandro. Eu acho que do ponto de vista dos hábitos e daquilo que vai prejudicar a saúde da pessoa fumante, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, quando a gente pensa tanto em estratégias ou aquilo que vem antes, né, como é que isso se inseriu, é poder reconhecer como que o hábito de fumar ele se insere em que momento do seu dia, né? Porque é muito comum em grupos, do ponto de vista que a gente pensa de redução de danos, né, falar aí na saúde pública, pensar isso como uma dimensão coletiva, porque não dá para pensar o uso prejudicial do cigarro no seu dia como alguma coisa apenas individual. Eu costumo dizer que o cigarro ele causa aí um efeito social coletivo, mas o trauma ele é sempre singular, do ponto de vista de que cada um sente isso e insere ele de um jeito na sua rotina. E é muito comum as pessoas chegarem, eu faço o uso, né, na balada, né? Então eu costumo, né, assim, as pessoas, eu chego, mas para mim é muito difícil, eu tô ali tomando alguma coisa e eu sinto vontade, e aí entra o que o professor falou, né, quando a gente pensa no cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele ampliou ainda mais isso, porque antes eu precisava ir lá fora
algumas vezes, dentro da balada mesmo, a pessoa, né? E acho que essa tem uma dimensão que entra também na nossa sociabilidade. A facilidade com que a gente vem sendo colocado para tudo, e o cigarro eletrônico ele é só mais uma facilidade, porque Por não ter cheiro, coisas assim, né? ele não tem cheiro, ele tá ali na balada, a pessoa aqui rápido, aquilo facilmente se espalha e aquilo vai aumentando, né? Então, acho que isso, e aí acho que isso também até para a gente pensar a dimensão do cuidado, porque antes a pessoa acendeu o cigarro, quando se começou as campanhas, era muito marginalizado, né? Alguém, nossa, ela já era mal vista, e isso era muito complicado quando a gente pensava, né? Então eu acho que um dos primeiros aspectos era a gente trazer essa pessoa para perto, para dizer, nós não estamos te marginalizando, acho que a gente quer que você fale sobre o que isso impacta na sua rotina. E tem um aspecto, Felipe, que eu acho que esse tipo de ação até prejudica nos números efetivos de fumantes. Algumas pessoas se envergonham ou se envergonhavam de dizer que fumavam. E isso atrapalha mensurar políticas públicas, por exemplo, de combate ao cigarro. Isso é muito interessante ser lembrado. E acho que é interessante para a gente pensar de como que a gente vai dar essa atenção para a pessoa, para que a gente possa, desde criar uma estratégia de hábitos, vamos revisitar os seus comportamentos no cotidiano. De manhã eu faço depois do café. Na hora do almoço, no meu trabalho, era muito comum, a depender da profissão, a gente tinha a rodinha ali do cigarro e por aí vai. Então, como que a gente insere, né, um jeito da pessoa poder falar do cigarro nesse cotidiano do hábito, sem que a gente marginalize isso, sem que a gente trate isso como algo simples e reconheça. Isso entra como uma reparação de algo emocionalmente que me proporciona e que não dá, né, Fábio, não dá para eu dizer assim, vai fazer uma atividade física. Né? Vai lá agora, troca o cigarro por lá beber água ou chupar uma bala, né? Que acho que era uma coisa que eu tinha com os colegas dentistas que falavam, não, mas aí você está criando uma outra situação, enfim. Então acho que a possibilidade da pessoa falar sobre a experiência de fumar é que a gente consegue mapear o que dá para fazer em cada caso, e isso indo sendo, né, construído também nos espaços coletivos. Maravilha. Fábio, queria saber de você, até para a gente poder ampliar um pouquinho o olhar para o organismo como um todo, né? O que acontece com o desempenho físico, né, e com a qualidade de vida de quem fuma? Limita ao extremo. Pura e simplesmente é isso. E por que limita ao extremo? O nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso central, ele busca padrões. E ele tenta encontrar padrões, e a hora que ele encontra um padrão que o recompensa, ele vai tentar gastar a menor quantidade de energia possível para chegar naquela recompensa. E aí, esse ritual da rodinha, de amigos, do horário de fumar, é dopamina fácil. E o sistema nervoso central não está preocupado de onde vem essa dopamina, ele só quer ela. Então, por isso que é mais fácil. Eu vou gastar muito pouca energia para acender um cigarro, ou nem preciso gastar, eu tenho o eletrônico no bolso. Mas para fazer um exercício, para manter uma rotina de exercícios físicos, eles precisam de um tempo, né? Essas situações quase mágicas e cabalísticas, dos 21 dias sem tal coisa, 21 dias para tal coisa. O poder do hábito, né? É a criação, né? E para criar esse hábito, principalmente no exercício, você vai gastar muito mais energia. E o fumante, via de regra, ele não quer gastar energia, mesmo porque ele não tem essa energia para gastar. Porque o combustível que precisava, que o oxigênio não entrou. Entrou o cigarro eletrônico, você dissipa, né, muito fácil a fumaça no ar, aquilo que a gente estava falando, porque o que era de ruim já ficou lá dentro, já se alojou nas células ciliadas de dentro do trato respiratório. Então, a capacidade física de um fumante é extremamente reduzida. Extremamente reduzida. Porque ele não tem esse combustível para fazer essa atividade, e a dopamina
já veio. Então ele tem essa sensação de saciedade depois que ele fuma. E aí tem algumas, quase todo fumante tem isso, né? O fato de acordar e acender um cigarro, os rituais, o cigarro, os rituais, no intervalo do serviço, um cigarro depois do almoço, um cigarro em algum momento, mas ele não vai fazer uma caminhada num momento como esse, né? Então, pontualmente, qualidade de vida, né, a gente entende como sendo o espaço entre onde você queria estar e onde você realmente está. Quanto mais próximo, melhor a sua qualidade de vida. Se a gente pensar no fumante, na qualidade de vida dele, talvez o fumar seja uma boa qualidade de vida, mas isso a longo prazo é muito triste, porque ele associa essa qualidade de vida à satisfação que o cigarro dá. E não é uma qualidade de vida de longevidade, né? Porque hoje a gente está falando de jovens que a tendência é que a longevidade seja muito maior do que dos nossos pais, por exemplo. Mas e aí? Como é que vai ser a qualidade da sobrevida? Né? Então, é nesse sentido que eu acho que toda essa... Desde que eu sou criança, eu escuto essas campanhas de contra o cigarro, mas será que a gente está pensando em realmente como será essa vida sem o tabaco, né? Aqui na própria universidade eu já encontrei alunos com tabaco. Eu falo, você fuma cigarro? Não, professor, é tabaco. Eu fico pensando, falei, que aula que eu faltei que não sei essa diferença. Então, eles não estão preocupados com isso, né? E é essa coisa que eles precisam entender. Sim. Né? Que a dopamina fácil, às vezes, vai trazer consequências danosas, né, a longo prazo, de uma maneira mais crônica. Tá certo. Professor Marlon, tá certo, a gente consegue entender que as causas, né, talvez da onde vem, elas são muito mais complexas, mas onde tudo começa na boca, e você já disse no nosso primeiro bloco alguns pontos, mas eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, né, de principais sinais que começam, né, logo no início desse vício e obviamente no longo prazo também, do ponto de vista da saúde bucal. Sim, um dos primeiros sinais que eu acho que é muito claro para todo mundo é o mau hálito, né? A gente tem ali muito claro aquele paciente tabagista que faz o uso do fumo ali, a gente percebe o cheiro característico, então o mau hálito acaba sendo uma das principais características. Além disso, a saúde periodontal, de uma maneira geral, acaba sendo muito comprometida em pacientes que fumam muito. Então, a gente começa a ter ali uma alteração na circulação gengival. Então, a gengiva, ela fica mais esbranquiçada, a gente já vê alterações voltadas para as mucosas, alterações voltadas para a condição dos dentes. Então, aquele paciente que fuma, a gente já consegue identificar pelas características visuais iniciais. Então, os dentes com uma coloração mais escura, às vezes a pigmentação da mucosa é mais escurecida, que é o que a gente chama de melanose do fumante. Então, uma característica muito comum é pigmentações em gengiva, em bochecha. Então, isso é muito comum nesse tipo de indivíduo. A falta do sangramento também acaba sendo uma característica. Geralmente, quando uma pessoa que não fuma, não utiliza o fio dental, por exemplo, começa a desenvolver a gengivite. Uma das características principais da gengivite é o sangramento da gengiva. E aí a gente faz as recomendações, a pessoa começa a cuidar dos dentes e para de sangrar. O indivíduo tabagista, mesmo apresentando alterações periodontais, não vai apresentar esse grau de sangramento, porque a circulação vai diminuir por conta dos componentes do tabaco. E aí ele vai pensar, minha saúde está boa, eu não está sangrando, eu não tenho inflamação gengival, mas na verdade isso é um mascaramento do próprio cigarro. Então, uma das alterações podem acontecer, mesmo sem esses sinais iniciais de uma gengivite, e aí a gente começa a ter uma evolução com uma alteração do osso, o paciente começa a ter mobilidade nos dentes, desenvolvendo graus mais avançados de periodontite, podendo ter a perda de dentes. Então, num quadro geral, a saúde periodontal acaba sendo bastante alterada por conta desse tipo de vício, né? E além, é claro, das alterações potencialmente malignas e malignas, né? Como eu havia mencionado anteriormente, hoje nós temos um perfil muito clássico de pacientes que desenvolvem alterações malignas da boca. A pessoa que bebeu e fumou a vida toda. Então, acima dos 50 anos de idade, geralmente homens
que fumaram e beberam durante toda a vida são os indivíduos que mais vão apresentar câncer de boca. Hoje em dia, saiu uma atualização nova do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que pontuou mais de 17 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Destes, o câncer de boca, de uma maneira geral, é o quinto mais comum entre os homens. Então, fala-se muito em câncer de pulmão, mas os indivíduos estão apresentando bastante câncer de boca. Então, o perfil mais clássico, quando a gente avalia um paciente tabagista, é investigar alterações que podem estar ali associadas com fatores de risco para desenvolvimento de lesões potencialmente malignas. Então, tem lesões que ainda não são câncer, mas têm o potencial de transformação maligna, e casos mais avançados, esse risco, né? Então, a gente tem que pensar tanto nas questões voltadas para a estética, uma alteração do sorriso, uma alteração do hálito, uma alteração da gengiva, mas pensar nesse risco em relação a alterações malignas, que é algo muito clássico de indivíduos que fumaram aí por muitos anos. Maravilha, coisas aí que a gente nem imaginava, né? A ausência do sangramento, que teoricamente poderia ser um indicador de saúde, acaba sendo um indicador de não saúde, meu Deus. Enfim. Eu queria passar agora para um próximo bate-papo aqui, porque eu acho que é o propósito do motivo, o motivo pelo qual a gente trouxe todos vocês aqui, que é para a gente começar a entender como romper esse ciclo, né? E esse é o ponto principal da data, efetivamente, né? Em alguns momentos é chamado como dia de combate ao tabagismo, ou o dia sem tabaco. Mas, enfim, a gente entendeu o problema e vimos diversas áreas aí o tamanho que esse problema é. Causa dependência, tem impactos físicos, emocionais e, sobretudo, na qualidade de vida. E aí agora vamos tentar desmembrar isso para possíveis estratégias reais para parar de fumar. Como sair disso? Como transformar intenção de parar de fumar em mudança real, sustentável e possível. E aí eu queria começar com você, Felipe, eu queria entender, né? Existe uma frase muito comum que eu anotei aqui que diz: quem quer para, né? Mas na prática a gente percebe que não é tão simples assim. A maior parte das pessoas não falha por falta de vontade, né? E às vezes até por falta de consciência, mas talvez falha por falta de estratégia. O que a gente precisa compreender antes mesmo de começar a tentar parar de fumar? Leandro, muito bacana. E aí, essa conversa aqui com os colegas, e ela vai despertando algumas reflexões, porque assim, acho que quando eu penso em estratégia, até para a gente não reforçar o senso comum, porque eu costumo ouvir assim, né? Os colegas também vão ouvir diversos assim. Então, você está com vontade de fumar, vai lá e chupa uma bala. Você está com vontade de fumar, vai lá e bebe água. A gente não pode jogar isso tudo fora, porque isso impacta quando a gente interfere no nosso comportamento, né? Eu costumo dizer, quando você vai fazer uma atividade física, se você se troca, se você tem um tempo, se você faz ela de um jeito diferente, isso vai interferir no tempo, enfim, tudo isso. Quando a gente fala desse hábito, eu penso que a gente, primeiramente, para começar num sentido para não culpabilizar, eu acho que a ideia de combate não é contra as pessoas, é contra essa reafirmação de que o cigarro é bom. Acho que isso é um ponto. E aí eu acho que a gente precisa, numa estratégia macro, primeiro repensar a taxação dos impostos, a comercialização, os pontos, como que isso é regulado, porque, na verdade, o maior impacto, quando a gente está falando disso também, é do cigarro não legalizado no Brasil. Aquele que vem, né, do contrabando, esse que mobiliza, né, um recurso, né, eu estou falando de bilhões de reais, né, se a gente olhar para os dados, para os números, o impacto que isso tem significativamente. Então, a primeira estratégia é a gente regular essa dimensão, porque o cigarro regulado no imposto e que ele caíram os impostos nos últimos anos, esse a gente ainda tem condição de avaliar as condições de saúde dele, né? Há uma regulação, há uma fiscalização ainda.
Então, essa seria um primeiro ponto em relação a uma estratégia mais macro, né? Como é que a gente olha para isso? O segundo ponto, quando eu estou pensando né, pessoa que for fumando, estou ouvindo tudo isso, e aí ela fica ali se perguntando, nossa, qual que é a hora que ele vai me dar a dica? A receita mágica. Eu acho que a primeira coisa é poder falar mais sobre o que te leva, né, a experiência, porque quando o Fábio fala isso, né, poxa, é muito mais fácil eu acender um cigarro, retirar coisa, do que eu passar 30 minutos caminhando e isso ter uma alteração no meu corpo. Então, isso efetivamente. Então, eu acho que a primeira coisa é repensar, eu acho que isso acho que em virtude dos casos que chegam, assim, é muito comum as pessoas dizerem, o cigarro é um tempo para mim. Quando eu penso lá naquele fumante, igual o professor falou, de 50, 40, ele para, é aquele tempo que ele fica sozinho. Então, poder inserir isso. Não, o cigarro não é um tempo para você. Acho que como é que a gente consegue criar uma outra estratégia de satisfação. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa é olhar a estratégia do comportamento também como eu consigo reduzir aí quantidade, né? Por mais difícil que isso seja, a gente vai acompanhando com as pessoas assim. Será que a gente consegue, pelo menos, planilhar com você aqui? Eu fumo 3 maços por dia. Então, vamos fazer quantos cigarros você fuma no dia? E acho que... Não, então vamos tentar hoje. Vamos tentar 1 semana ou 2 dias reduzir isso. E quando essa sensação, qual é um outro hábito que você entenderia que talvez te desse uma outra distração? Porque se eu disser, vai chupar bala, isso tende a dar errado, porque não é todo mundo que vai reagir, né, da mesma forma e vai se relacionar com isso. Então, acho que esse seria, aí assim, até para dizer que a gente tem que reconhecer as pessoas e levar isso como semanalmente um espaço, né? Eu acho que aí a saúde pública entra como um ponto importante. Se a gente tem na unidade básica, mesmo nos convênios médicos, que parece que falar dessas dimensões só tem a ver com a saúde pública lá do postinho, e aí é marginalizado, né? Eu não vou lá porque não vai funcionar, não vai ser legal, e a gente não tem uma divulgação ampla para isso. Então, como é que a gente fala dessa relação, desses espaços semanais, né, com estratégias de medicamento, né, o SUS, acho que é importante a gente falar o quanto o Ministério da Saúde investe, né, nessas medicações, nesse processo, e como que as estratégias de saúde da família, as unidades básicas de saúde, a saúde da família, né, ela tem insistido em criar esses grupos, mas talvez a gente não inseriu ele na discussão, porque outra coisa também, assim, eu quero parar, sozinho eu não vou conseguir, mas onde eu procuro isso? Qual é o lugar, né? Enfim. Essas questões do apoio, né? Existe uma estatística, eu estava pesquisando até um pouco mais cedo antes de vir para cá, sobre a taxa de sucesso para parar de fumar. Quem decide fazer isso sozinho, a taxa de sucesso corresponde a 3,5% a 7,5%. Quando tem apoio, isso aumenta de 25% para 35%. E o apoio estão nesses programas que o SUS, por exemplo, promove, e também, né, as cooperativas de saúde, né, acabam trazendo programas de saúde, até porque é uma estratégia também para evitar que esse paciente adoeça e custe mais caro de forma geral. O tratamento preventivo sempre é mais interessante. Felipe, você falou uma coisa muito interessante, né? Que é de começar a olhar para o comportamento, identificar padrões que são repetidos e criar ações, né, de redução, né? Agora, olhando para o corpo, Fábio, me ajuda aqui. Existe uma evidência real de que a atividade física ajuda a parar esse processo, romper, ou isso ainda está muito no discurso motivacional? Meu Deus, existe muita evidência, muita evidência. Porque essas evidências começaram a ser produzidas, né, as evidências científicas da fisiologia do efeito, né, não só do tabaco, mas da nicotina, de todos aqueles componentes que tem, começaram num processo evolutivo desde que o cigarro deixou de ser o status que aparecia na TV. Então, quando teve uma época nas mídias, né,
no que nos influenciava. Vão começar a pegar no meu pé do publicitário aqui, que é a gente que fazia as pessoas fumarem. Eu nem vou falar quando isso, né? Mas Não fala. é melhor não. Mas depois que isso parou, né, que isso deu uma diminuída, as propagandas de cigarro deixaram de estar presentes nos carros de Fórmula 1, por exemplo, né? Começaram as produções científicas em relação a isso. Né? Começaram não, já existiam, mas agora não tão timidamente. E essas evidências são inúmeras. Tem muita coisa dizendo isso, que de fato a atividade física faz bem para tudo. Né? O exercício físico, se a gente pudesse comprar na farmácia, seria o remédio mais vendido. Mais vendido. E talvez o problema não seja nenhuma estratégia, mas nos erros. O que a gente vê nas pessoas que querem parar de fumar? Ou ela quer parar de uma vez, ou ela quer terceirizar o serviço. Ela quer que alguém, psicólogo, o dentista, o odontólogo, desculpa, ou sei lá quem, alguém faça ela parar. E ela não assume, não a culpabilidade, mas ela não assume a responsabilidade que ela tem de parar de fumar. E o que ela quer? A gente ouve muitas pessoas falar, isso é uma virada de chave. Não, a virada de chave é uma volta muito grande. E não dá. A gente precisa ir um passo de cada vez. Então não é o cara, vou parar de fumar hoje. Eu fumo, sei lá, vou dar um chute, eu nem sei quanto vem numa cartela, num maço, sei lá, de cigarro. Mas o cara fuma 50 cigarros no dia. Amanhã ele não vai fumar nenhum. Pronto, a qualidade de vida dele, que era boa, vai cair e acabou. Mas ele tem que diminuir. Né? Eu não sei se cabe aqui, mas eu tive quando eu comecei a trabalhar como personal, eu tive um cliente desse naipe. O cara fumava muito. E primeira coisa que ele me falou foi, eu não posso parar de fumar. Você vai me mandar parar de fumar? Eu falei, não, continua fumando. Só que aí a ideia é, diminua, vai diminuindo. E aí ele vai ver que subir a escada ele já não se cansa tanto, que as atividades de vida cotidiana dele, as atividades diárias, com a diminuição do cigarro, vai ficando mais fáceis para ele fazer. Ele não vai ter um gasto energético tão grande. Então, uma das coisas que é interessante para a pessoa, uma estratégia interessante para quem quer parar de fumar, é colocar metas atingíveis. Objetivos que ele consiga chegar, porque senão ele vai frustrar, e a frustração a gente sabe o caos que ela acarreta. Né? Então, a limitação vai começar a mostrar para ele que ele está no caminho errado, e ele precisa não virar 180 graus para mudar essa vida dele, ele precisa ir 1 grau de cada vez. Então, um cigarro a menos, o carro estacionado 100 metros mais longe de onde ele tem que ir, que ele vai começar a dar valor em algumas necessidades que no fim da vida ele vai precisar dela, né? Então, é o que a gente está fazendo hoje para o nosso eu de 80 anos. Exatamente, né? Exatamente. Eu costumo falar muito isso na academia. A galera quer ir treinar para ficar forte, ou treinar para... Não, cara. Treina para amarrar o tênis quando você tiver 80 anos. Treina para carregar seu neto no colo. Então, o cigarro é a mesma coisa. A diminuição dele, elencar, né, objetivos que ele consiga chegar e de uma maneira natural. Natural que eu digo no compasso natural de como as coisas devem acontecer. Para ele fazer sim. Aí tem uma mudança do hábito, do vício para o hábito. Ele tende a deixar de fumar, que é uma coisa prejudicial, para passar para criar um hábito que é o de se exercitar, de se movimentar. Afinal de contas, nosso corpo é feito para movimentar. E a hora que a gente se movimenta, a saúde vem naturalmente. A gente percebe que um passo de cada vez, construindo aí uma rotina, ou novos hábitos, ou hábitos complementares que possam ajudar. Então, a gente percebe que à medida que vai parando de fumar, a gente já começa a ver essas melhorias, né, acontecendo na saúde. E quando a gente para de fumar efetivamente, como que o corpo responde isso, gente? Marlon?
a boca, de uma maneira geral, ela vai voltar a se restabelecer. Isso é claro, a literatura traz isso de uma maneira muito sólida. A saúde periodontal ela volta à normalidade com o passar do tempo. Não é algo repentino, mas é algo que acontece. Lesões com potencial de malignização também tendem a regredir. Então, em muitos casos, quando o paciente consegue entender a necessidade de parar de fumar, muitas vezes a gente não precisa entrar com procedimentos cirúrgicos para remover uma lesão que tem um potencial de malignização. A lesão, de uma maneira geral, regride completamente. Eu já tive vários casos de pacientes que entenderam esse propósito, pararam o vício e as lesões sumiram. Então, isso é muito claro na literatura, muitos artigos trazem isso, que parar de fumar ajuda muito. Mas foi o que foi mencionado, não é tão simples, né? Geralmente quem fuma aí 4 maços por dia não vai de uma hora para outra parar de fumar. E aí o sucesso é dado a partir de uma maneira gradual, né? Então tem muitos pacientes que eu falo, quantos cigarros o senhor está fumando hoje? Se reduziu 2, 3, comparado com a semana anterior, a gente já considera um sucesso. Porque a gente sabe que não é tão simples parar um vício. A pessoa fumou durante 50 anos, 3 maços por dia. Eu chegar para ele e falar, olha, o senhor vai ter que parar de fumar. Não é algo tão simples, né? Mas à medida que ele vai fazendo isso de maneira gradual, a gente já tem observado uma melhora muito interessante da saúde de uma maneira geral, e a boca acaba sendo ali um local onde a gente observa também essa melhora, né? Então, o hálito melhora, os manchamentos melhoram, né? E essas lesões que tendem aí a gerar problemas mais sérios tendem a reduzir também. Gente, discussão vai longe, né? Discussão vai longe, tem muitos aspectos aí. Mas a gente precisa caminhar, né, para o fim, construir um fechamento que seja consistente, que a gente consiga deixar uma mensagem efetiva de que é possível, né, fazer, de que é possível deixar o vício. E aí eu vou deixar uma pergunta para os três, e obviamente para que vocês também possam fazer as suas considerações livremente. Parar de fumar depende mais de força de vontade ou de estrutura e apoio? Bom, queria agradecer, Leandro, primeiro aqui, o Marlon, o Fábio também, você. Acho que esse espaço, né, do podcast, ele permite que a gente vai falando assim de forma descontraída, que a gente vai trazendo... Gente, curiosidade, eles acabaram com o meu roteiro. Assim, um foi falando coisa do outro, mentira. Mas a ideia é justamente essa, que a gente possa compartilhar e complementar. E por isso que é tão rico o formato, né? Obrigado, Felipe. E acho que isso foi super importante, porque assim, o que eu tenho a dizer, né, a partir do que a gente está discutindo aqui, é que eu acho que a gente cuide mais da pessoa e menos do fumante, no sentido de que vamos olhar para a história do que ele traz em relação ao hábito, vamos conversar com aquela mulher, com aquele homem, com aquelas pessoas que vão lá fazer a janta correndo e sai e vai fumar, porque agora não, agora eu já fiz tudo, eu vou ficar ali fora. Vamos permitir que as pessoas falem primeiro do cotidiano delas, para que a gente possa ajudar elas a ir num exercício dessa redução dos danos do cigarro, poder positivar aquilo que ela também faz, os esforços, né? Os esforços para poder sair dessa condição, porque a gente entende que isso não vai ser algo individual, né? Isso é realmente processual. Acho que a gente não sabe lidar com as frustrações hoje, né? Eu acho que isso não é de hoje, e aí eu acho que isso está desde que o mundo é mundo, né? E acho que o que a gente precisa é talvez entender como isso se tornou, né, algo assim, mais presente no nosso discurso, né? Então, por que eu mereço o cigarro? Por que eu mereço essa satisfação imediata? Por que eu mereço o meu e por aí vai, né? A gente pode falar de vários temas. Então, acho que a ideia não é a gente criar uma estratégia única, mas inserir mesmo a discussão do tipo, me conta mais o que você tem feito para que eu te ajude a pensar o que você pode fazer com este uso ou com qualquer outro uso e qualquer outra questão. Então, para quem está assistindo e às vezes mais do que se sentir aí culpado, né, e ser mais uma tentativa frustrada, agora não, hoje eu vou mudar, né, mas que a gente tenha essa possibilidade de escutar essas pessoas mesmo, né, que o signo, né, cigarro não determine o que essa pessoa é. Eu acho que esse é o ponto.
a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque senão a gente entra num discurso muito moralista, né? E isso dificulta qualquer processo de atenção, né? De ajuda, né? Enfim, de esforço para pensar isso como uma questão de saúde pública. Então, acho que eu ficaria por aqui pensando isso, né? Cuide mais das pessoas e ajude ela a repensar as suas experiências no cotidiano com ou sem o cigarro, né? Enfim, então acho que é um pouco isso. Obrigado mais uma Eu que vez pelo agradeço. espaço. E os colegas também, foi muito bom. rico, foi muito bom. Fábio. Então, o que ajuda, né? A estrutura ou a força de vontade? É muito difícil atribuir valores a isso. Mas eu acho que o que ajuda realmente, né, do ponto de vista da educação física, é o processo. Né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, inclusive, nós da educação física, a gente trabalha com processo. Então, é comum a gente ver nas propagandas aí, acredite no processo. Né? Agora a galera põe no Instagram, no processo, acredite no processo. E nós trabalhamos com esse processo. Então, parar com esse vício do cigarro não é um produto, é um processo. Então, dizer a estrutura ou a força de vontade pode te colocar no caminho, mas a estrutura é o processo. Então, colocar no caminho, as políticas públicas vão ajudar, nós, profissionais da saúde, vamos ajudar, mas a força de vontade tem que estar presente nesse sujeito e acreditando que essa estrutura só virá com o processo real. Né? Então, não é tentar parar de fumar de uma hora para outra, não é cortar o tabaco, acabou, é hoje. A partir de hoje, não vou mais fumar. Não, vai no processo, vai devagar para ir sempre. Né? Então, e use o melhor remédio do mundo, que é a prática da atividade física. Né? É exercício físico, eu sou suspeito em falar dele, mas muda a vida, salva a vida e mantém a nossa saúde, né? É isso que é a grande sacada da nossa vida, talvez. Maravilha, Fábio. Obrigado. Marlon? Concordo com os professores, acho que a ideia é justamente essa. Eu acho que não existe uma receita de bolo para a gente conseguir parar de fumar. E às vezes uma alternativa para uma pessoa é diferente para outra. Então eu acho que a ideia de tentar investigar o que dá certo para uma pessoa poderia dar certo para outra, mas é muito importante entender que sozinha a pessoa não vai conseguir, de uma hora para outra também não. Então eu acredito que o apoio, tanto dos profissionais que estão atendendo essa pessoa, como dos familiares, acaba sendo um impacto muito positivo na tentativa de curar. Né? Porque a gente sabe que não é algo fácil, às vezes a pessoa tem até força de vontade, mas o vício fala mais alto, e aí tentar explorar o que poderia ser o empregado para tentar substituir isso, uma atividade física, alguma outra atividade, seria talvez uma alternativa, né? Mas dependendo aí de cada contexto individual, eu acho que não é uma receita de bolo, cada pessoa ela vai ter ali um ponto de vista, uma alternativa, e aí eu acho que isso vai depender muito de um contexto mais individual. Eu acho que o trabalho interdisciplinar de várias áreas acaba sendo um impacto muito importante. Uma avaliação psicológica, uma avaliação interdisciplinar com outras áreas acaba atuando muito de uma maneira positiva para ir reduzindo isso aos poucos até chegar um dia que a pessoa ali ela conseguiu parar de fato de fumar, né? E uma parte final que eu preciso relatar também é em relação às pessoas mais jovens que estão fumando, que não têm percebido o risco, né? Eu vejo muitos alunos por aí fumando nos cantos, principalmente os cigarros eletrônicos, é justamente o que você falou, coloca de novo. É importante entender que esse perfil de paciente, pessoa, também precisa ser ali, precisa estudar, ouvir isso, porque acha que, não, cigarro eletrônico, os narguilés não impactam em nada. E, na verdade, muitos estudos têm mostrado o oposto. Né? Então, além desses cigarros convencionais, que a gente já pontua em um indivíduo em específico, geralmente aquela pessoa que fumou por muitos anos, a gente tem que pensar também no foco desses indivíduos mais jovens, que não têm noção do que isso pode causar, e a gente já tem observado vários problemas de saúde bucais, sistêmicos importantes. Então,
Então, eu acho que isso precisa ser ampliado para a sociedade como um todo, né? Para a gente tentar fazer eu acho que a conscientização, nós conversarmos sobre isso já ajuda, colocar uma sementinha na cabeça da pessoa que fuma, o quanto isso é prejudicial e como isso poderia ser evitado, como isso poderia ser substituído por outras atividades, acaba ali, com certeza, contribuindo de alguma maneira para reduzir até mesmo cessar completamente o vício. Maravilha, obrigado, Marlon. Muito obrigado desde o primeiro contato que a gente fez, que o Unifil fez contigo, o Unifil Cash, fez contigo, com o Fábio, com o Felipe. Vocês entenderam plenamente a importância do tema e de discutir isso efetivamente e com esse propósito. Foi tão rico a nossa conversa que eu saio daqui, até me chamou a atenção. Todos vocês, em algum determinado momento, disse assim, quando a gente quer parar de fumar, e não quando o indivíduo fumante, ou a gente, em algum momento, vocês se colocaram no lugar dessas pessoas, o que traz, na grande verdade, para a gente uma grande mensagem. Fumar não é um ato de coragem isolado, fumar não é simplesmente abandonar repentinamente um hábito, mas de acordo com o processo que o Fábio falou também, poder buscar o controle da vida novamente, mas agora olhando para tudo isso que a gente disse, com estratégia, com apoio, com decisão. E se esse episódio, se aquilo que a gente trouxe aqui hoje chegou até vocês, talvez não tenha sido por acaso. Talvez é hora de tentar de novo, mas tentar agora com um pouquinho daquilo que vocês ouviram aqui, que se trata de consciência mesmo, de apoio e de estratégia. Aqui na Unifil a gente acredita, gente, que saúde não é só tratar, mas é também orientar, acolher e transformar, que eu acho que isso passa pelas áreas de vocês de uma forma muito, muito consistente. Então, eu queria agradecer vocês novamente, agradecer o Unifil e pela oportunidade de estar à frente do Unifil Cast e agradecer a você que está nos ouvindo por estar até aqui. Lembre-se sempre, seu futuro é agora, o seu lugar é o Unifil. E muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.